Perfeito. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa terceira noite de palestras do 6º Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica e também 9ª Semana de Responsabilidade Social e Extensão Universitária do Centro Universitário Metodista Isabela Rendles. Uma honra muito grande para nós, como instituição de ensino, de 117 anos aqui na Grande Belo Horizonte, por estar sediando a 6ª edição desse congresso. Embora seja a 6ª, é a 2ª que esse congresso é totalmente virtual, eletrônico. Isso para nós também é um motivo de orgulho, porque todos nós estamos, desde 2020, março de 2020, impactados e reaprendendo a lecionar, a trabalhar e a fazer o nosso congresso. Temos tido bancas muito proveitosas, encerraram-se hoje nossas sessões de bancas com trabalhos daqui da Grande BH, da nossa instituição, de pesquisadores de São Paulo, Mato Grosso e também do Amazonas e Sergipe. Nosso congresso segue consolidado e sempre com a contribuição de vocês. Estamos conversando com os nossos participantes, palestrantes, para nos ajudar a organizar a 7ª edição. E a pergunta é, vamos continuar no virtual, porque facilita, diminui custos, permite que nossos participantes estejam conosco desde o conforto de seus lares, ou vamos nos reencontrar ali no campus Praça da Liberdade? Nosso reitor disse que o caminho é o híbrido. Então, quem sabe a gente pensa na próxima edição aí de termos esta possibilidade. Bom, gostaríamos de agradecer desde já a palestrante desta noite, professora Ellen Del Puerto, que é professora, né, da UFMG. Está presente hoje. E também a professora... Fala, galera, tudo bem com vocês? Samara já chegou em Porto Alegre. Infelizmente, não vou estar presente hoje, logo mais, com Túlio Lima no podcast. Vocês não podem perder, vocês já sabem a novidade de hoje? É o fenômeno, sabe? O fenômeno do Brasil. Alex Gargalhado. Vamos lá, arrasta para cima e segue. Achei aqui. Achou, né? Ok, né? Espero que não tenhamos essas interrupções mais, né? Mas faz parte do virtual, né, professora? Faz parte. A gente já acostumou depois de 2 anos. Vou até habilitar, né, a professora Fabiana aqui como anfitriã também, porque se eu estiver assessorando a outra palestra, acontecer isso de novo, ela tem que identificar e colocar aí também esse pessoal no mudo, né? Mas acontece, né? Eu venho assim sonhando que nunca aconteça essas coisas. É a primeira vez que aconteceu comigo. Eu fiquei aqui quase que desesperado. Então vamos lá. A professora está aí com a anfitriã, qualquer coisa a gente vai acompanhando. Agradecer à professora Fabiana Alves, que é a nossa coordenadora do curso de Medicina Veterinária, que nos indicou, né, a professora Ellen para esta noite. Então, sem muitas delongas, eu passo a palavra para a professora Fabiana. Professora, muito obrigado, né, pela sua participação, ajuda nos nossos eventos, sobretudo no congresso, né, trazendo a professora Ellen para falar conosco. Professora, muito obrigado, professora Ellen, pela sua participação. Eu que agradeço. Fabiana. Eu que agradeço por conseguir, né, participar e contribuir com o congresso. Peço desculpas porque eu fui pega de surpresa com o acidente, eu tive de parar no caminho aqui para apresentar, não estou dentro do carro, peço desculpa por isso, né? Mas eu falei se eu tenho que apresentar a professora Ellen, porque a gente tem uma coisa assim, antiga, né? Então, eu abro agora justamente, boa noite a todos, né? Eu inicio essa fala hoje com muita felicidade, entusiasmo e carinho, né? Afinal de contas, vou apresentar uma grande amiga e que sou grata, assim, por toda a vida, né? O mesmo. Então, eu gosto muito de reconhecer tudo que as pessoas fazem por mim, e a Ellen é uma delas. Então, hoje eu apresento quem me deu aulas no cursinho, gente. Então, leve as amizades para a vida, tá? Me iniciou na pesquisa no FMG, então hoje, né, eu estou na pesquisa, eu gosto de pesquisa, graças a ela e ao pessoal Mi, e faço parte direta e diretamente de todas as conquistas que eu tenho, então eu direciono isso. É uma honra, né, te apresentar e poder te agradecer publicamente,
né? Ai, gracinha. Então, nesse momento, eu te apresento, e aí eu vou demorar mais no currículo dela, né? Porque no agradecimento é claro. Então, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, né? Mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da UFMG, na área de patologia. Ela desenvolveu parte do seu doutorado na Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, como doutorado sanduíche, né? Ela ficou 15 meses lá. Fez pós-doutorado em saúde da mulher, área de concentração de patologia ginecológica e reprodução pelo Hospital das Clínicas, também da UFMG. Atualmente é membro do Ohio Academy of Science. Desde 2016 é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais. É orientadora de mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia da UFMG. É coordenadora de projetos de extensão e desenvolvimento junto ao Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e tem experiência na área de patologia celular e molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: patologias ginecológicas e da reprodução, mecanismos das neoplasias de mama e melanoma e apoptose na patogênese das doenças. Então, é um prazer poder apresentá-la. Te passo a palavra agora e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Fabi. Gente, a Fabi tem que pôr aí, é amiga da Fabiana Alves, né? Eu falei, professor José Aparecido, agradeço, né, ao convite, a Fabiana, mas para a Fabiana eu não consigo falar não, gente. Então, assim, eu me virei nos 30 para estar aqui. É uma grande honra. E aí eu vou iniciar a minha apresentação. Eu não sou uma pessoa muito formal, eu tenho dificuldade de ser formal, mas vou tentar encaminhar da melhor forma possível, dentro da formalidade que for necessária. E me coloco à disposição. Fabiana, muito obrigada. De antemão, eu já agradeço o convite de toda a comissão organizadora, né, desse encontro, né, de pesquisa e iniciação científica do Isabela. Vocês conseguem ver a minha tela? O áudio está bom? Tá ótimo, conseguimos, e não precisa ser formal, pode ser você, que está ótimo. Bom, eu fico muito honrada de falar com vocês sobre a patologia e instigá-los nesse título, né, que seria Desvendando Mistérios. E o meu intuito hoje... O meu intuito hoje é deixá-los um pouco... Eu acho que o professor José... Deixa eu só ativar o mudo dele aqui. É deixá-los um pouco instigados, né, e apaixonados com a patologia, assim como eu sou. Talvez, se eu conseguir fazê-los, né, despertar para a patologia, eu já vou ficar muito contente, tá? Então, meu objetivo hoje é falar sobre essa patologia e a importância dela no diagnóstico de algumas doenças. Então, eu decidi organizar a aula de hoje, né, vamos dizer assim, a palestra de hoje, em 4 momentos, tá? O primeiro momento, eu gostaria de dar uma visão geral da patologia, da sua história, e logo em seguida demonstrar como que ela é importante para o diagnóstico de doenças, e até como um exemplo recente, né, na Covid-19, como foi a importância das autópsias e as descrições macro e micro das lesões para a gente entender os mecanismos dessa infecção, né, pelo coronavírus, e entender, né, como seriam as formas mesmo de intervir. E vou finalizar de forma breve, essa é a parte que eu posso enxugar, se o tempo não permitir que a gente vá muito, muito longe, falar um pouco da minha formação, porque é atípico, né, ter um biólogo dentro de um departamento de patologia e as linhas de pesquisas dentro da patologia, que hoje eu encaminho até, quem sabe, né, para abrindo as portas do laboratório e do nosso departamento para vocês, tá bom? Então, ok. Primeiro, o que seria a patologia, tá? Só para... Eu sei que alguns de vocês já cursaram, outros vão cursar. A patologia geral, né, ou a patologia, ela é uma disciplina da área, né, de ciências biológicas e saúde, que estuda os mecanismos, causas das lesões de forma geral. Então, por exemplo, é onde a gente estuda a inflamação, o câncer, alguns distúrbios circulatórios. Então, a patologia geral, ela é uma disciplina que geralmente é ofertada ao final do ciclo básico, ou seja, por que ela é ofertada no final do ciclo básico? Porque ela abraça todas essas áreas. Então, a patologia, ela depende de uma boa formação
na área de citologia, histologia, anatomia, bioquímica, fisiologia. E aí essas disciplinas são base da patologia geral, tá? A patologia geral, por si, é base para uma disciplina chamada patologia sistêmica ou anatomia patológica, onde estuda-se esses processos patológicos por sistemas, né? Os processos inflamatórios, como ocorre no sistema cardiovascular, como ocorre no sistema excretor, como que ocorre no sistema gastrointestinal, ou seja, a patologia sistêmica ela é a base, né, das atuações clínicas para aqueles que vão para a área clínica da saúde, como dermatologia, neurologia, tá? Então, é só para dar esse panorama, que eu não sei em que fase cada um de vocês que estão aqui hoje à noite estão, mas, em geral, essa patologia ela é ofertada no final do ciclo básico para o ciclo profissionalizante. Vocês conseguem ver o meu pointer? Quando eu passo o mouse, professor José, vocês conseguem ver o mouse? Sim, tá dando para ver. Então tá ótimo. E aí, para eu conseguir contextualizar, para chegar onde eu quero com vocês, eu coloquei aqui uma revisão, né, do que seria eu e você, né, o que nós somos. Nós somos um indivíduo muito complexo, né, formado por vários sistemas. Esses sistemas vocês estudam na fisiologia. Esses sistemas, por exemplo, o cardiovascular, o sistema respiratório, eles são compostos por órgãos. Esses órgãos, a sua posição anatômica, inervação, vascularização, vocês viram em anatomia, ou verão, né, em anatomia. Esses órgãos são formados por tecidos especializados que se diferenciaram e são muito importantes para a função daquele órgão. Então, aqui como exemplo, nós temos na histologia, que é a disciplina que aborda isso, a gente tem tecidos epiteliais, né, de diversas morfologias, especializações, conjuntivo, muscular, e desses tecidos são compostos por células, que são as unidades fundamentais, né? Ou seja, são essas unidades que são muito ativas, o tempo todo ativas, respondem a algumas hormônios ou respondem a sinais, elas também secretam substâncias, são capazes de selecionar o que entra e o que sai, produzem energia em forma de ATP. Então, essas células vocês estudaram em citologia, né, e as suas composições, como as organelas, e elas são compostas por várias substâncias orgânicas e inorgânicas, como água, fosfolipídios, ácidos nucleicos, e essas substâncias, e o que ocorre, né, na síntese e quebra dessas substâncias, nós todos percorremos por isso em bioquímica e genética. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dando esse panorama geral? Para abordar a patologia, tá? Para essa patologia que desvenda, né, que eu preciso dela para desvendar alguns mistérios, eu preciso entender que quando eu olho para um indivíduo, ao invés de estar saudável, tá? Que é um indivíduo saudável, se eu tenho um indivíduo doente, que manifesta clinicamente uma doença, imediatamente eu convido a vocês a pensar onde iniciou a agressão. O que deixou aquele indivíduo doente? Então, eu vou transportar-nos lá para a parte molecular e estrutural das células. Então, um indivíduo, quando ele se manifesta clinicamente como uma doença, seja febre, seja um edema, seja uma dispneia, quando ele clinicamente não está bem, né, eu preciso sempre me transportar para o microscópico, tá? Então, eu imagino aqui, pode ter sido um vírus, uma bactéria, um agente biológico, pode ser um agente físico, pode ser um agente químico, que exposto, né, que teve acesso àquela célula e alterou o seu metabolismo ou até mesmo a sua estrutura celular, a ponto de lesar essa célula, causando a sua morte. E se eu tenho a morte de um grupo de células, eu vou ter uma alteração na função do tecido ao qual elas compõem. Se eu tenho uma alteração no tecido,
como consequência, eu tenho uma alteração no órgão e no sistema ao qual ele está presente. Ou seja, se eu tenho uma agressão a nível celular, esse grupo de células se tornam doentes, alteradas e morrem, eu afeto o tecido, que afeta o órgão, que afeta o sistema, e aí eu tenho uma manifestação clínica da doença, tá? Então, a patologia, ela aborda todas essas áreas. Então, a patologia, ela requer o entendimento de bioquímica, genética, citologia, histologia, anatomia, fisiologia, e isso é muito importante, tá? Caminhando um pouco mais, então, Ellen, o que seria a patologia, as áreas da patologia? Então, a primeira pergunta seria, o que causou essa doença, né? O que deixou esse indivíduo doente? Então, isso é uma área da patologia, tá? Os agentes que causam essas agressões. Segundo, Ellen, quais são as alterações histológicas? Se eu olhar o microscópio, eu consigo olhar e falar assim, puxa, está alterado? Quais são as alterações micro e macro? Também são uma área da patologia. O que esse agente agressor, etiológico, causador, fez para levar, o que ele modificou para resultar nessa alteração e nessa doença? Então, eu apresento para vocês as áreas da patologia, que são muito importantes e podem ser áreas de atuação para todos os profissionais das áreas de ciências biológicas e da saúde. Então, a patologia, ela abraça as causas das doenças e lesões. A patologia também abraça e descreve os mecanismos, né, como aquela lesão aconteceu. Ela abraça a descrição dessas lesões, você receber um laudo descrevendo as alterações naquele tecido, a gente chama isso de anatomia patológica. Ela também abraça a descrição das alterações funcionais. Olha, o sistema está doente. Se tem uma alteração funcional naquele sistema, a patologia explica o que vai estar alterado pela fisiopatologia. Bom? E, por fim, a propedêutica, que é uma área mais clínica, que, na verdade, ela está na linha de frente, recebendo o paciente com sinais e sintomas de uma doença. Então, esses sinais e sintomas, quando chega alguém de frente, né, que vá em busca de investigar alguma lesão, alguma doença, assim que ele tem esses sinais e sintomas, precisa ser investigado. Vamos fazer uma biópsia? Deixa eu ver como que está esse tecido no microscópio. Como está o órgão no exame de imagem? O que pode ter causado essas lesões que vão ser descobertas? Quais são as causas? Né? Quais são os mecanismos? Isso tudo é muito importante. Combinado? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem. E aí eu vou exemplificar. Não se assustem, é só um exemplo para a gente partir daí, tá? Então, para exemplificar, eu vou pegar um paciente que apresentou, né, com esses sinais e sintomas, tá? Esse paciente, ele tem uma ascite, um edema, né, que a gente chama peritoneal, uma barriga d'água. É observado, né, uma sobrecarga do retorno venoso, a gente observa essas, vamos dizer assim, né, essas varizes ou congestão das veias umbilicais superficiais, que ficam muito nítidas aqui. Para mim, turma, está aparecendo... Ah, pronto. Aqui. Que eu acho que antes não estava aparecendo para vocês, né? Então, eu tenho essa barriga d'água, essa ascite. Eu observo esses vasos, né? Principalmente as veias umbilicais muito marcadas. Eu observo um amarelamento da pele da mucosa, uma icterícia. Então, esse paciente apresenta esses sinais e sintomas. Assim que ele apresenta esses sinais e sintomas, a primeira dúvida é, né, o que esse paciente tem? Qual que é o diagnóstico? E o que causou essa lesão e essa doença? Tá? Então, eu vou partir daqui, primeiro, do que eu chamo de anatomia patológica. Em um exame físico ou de imagem, é possível observar que o fígado do paciente não está normal. Ele apresenta nódulos de fibrose, né? É um fígado cirrótico.
Se eu pegar um pedacinho, fazer uma biópsia e observar ao microscópio, eu confirmo uma perda da estrutura normal desse fígado. Então, eu tenho uma lesão, uma alteração micro e macro no fígado. O fígado, como todos nós sabemos, ele realiza diversas funções, tá? Ele neutraliza toxinas, esse fígado capta, por exemplo, a bilirrubina, que é produto da degradação da porção M da nossa molécula de hemoglobina, e ele conjuga e forma os sais biliares, para essa bilirrubina não ficar circulando. Ele é importante, o fígado, para produzir uma proteína chamada albumina, para manter a quantidade de líquido no tecido e no vaso. E outro fator importante é que se esse fígado está cirrótico, turma, tem fibrose, o sangue que chegava aqui, ó, pela veia porta hepática e se derramava, não consegue mais. Então, o sangue que chegava nesse fígado e se derramava, encontra uma resistência, ele não consegue. Então, tem uma hipertensão, aumenta, fica congesto esse vaso sanguíneo, porque ele não consegue derramar sangue para o fígado. Isso leva a extravasamento de líquido, o que dá essa barriga d'água, ascite. E aí faz com que o sangue, já que não está passando por aqui, seja desviado para outros vasos, como, por exemplo, as veias umbilicais. E aí elas ficam mais congestas, cheias, né, marcadas. O fato do fígado estar doente e não conseguir captar a bilirrubina e conjugar, faz com que a bilirrubina aumente na circulação. E aí eu tenho essas manifestações de icterícia, né, amarelamento de peles e mucosas. Ou seja, um fígado doente, ele leva a alterações funcionais, que a gente chama de fisiopatologia. Ele deixa de neutralizar toxinas, então elas passam a levar uma encefalopatia hepática, porque algumas substâncias que seriam neutralizadas no fígado, na circulação sanguínea, chegam no cérebro e podem causar dano cerebral. Ele altera a função do fígado na produção de proteínas da cascata de coagulação. Então, o paciente ele tem mais risco de hemorragia, então alterações na fisiopatologia. Ele também tem alterações nesse transporte de líquido dos vasos para o tecido, que leva a um edema, a ascite. Então, olha que sensacional, eu sou empolgada para falar sobre isso, porque eu gosto muito da área. Olha como casam as áreas da patologia. Tá? Então, eu tenho alterações micro e macro, eu tenho as manifestações de alterações fisiológicas e leva a manifestações desses sinais e sintomas, tá bom? Aí a pergunta que não quer calar. Quando alguém tem um diagnóstico de uma cirrose hepática, a primeira pergunta é: o que causou? Então, a etiologia é uma outra área importante, investigação da causa. Turma, sem saber o que causou, é difícil tratar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu sei que essa cirrose foi ocasionada por abuso de álcool, eu preciso, se ele é a causa, tratar, ou seja, suspender, não fazer mais o uso do álcool. Pode ser por causa viral, pode ser causas metabólicas, tá? Ou seja, obesidade, diabetes, pode ser medicamentosa, pode ser autoimune. As causas de uma lesão hepática são diversas. Por que é tão importante, Ellen, saber o que causou? Porque quando eu sei quem causou, eu consigo entender os mecanismos. Por que o álcool lesa, afeta e deixa o fígado doente? Porque o fígado precisa neutralizar, metabolizar esse álcool. Para isso, ele consome muita energia, produz muitas espécies reativas de oxigênio, o pH cai, começa a ter alterações celulares. Se eu não reverter, as células vão levando para a morte, vai tendo morte celular, e essa morte dessas células vai alterando o órgão e a sua função. Então, a patogenia, o mecanismo, é essencial para nós, para a gente entender
qual vai ser meu alvo terapêutico? Se eu sei, por exemplo, como que um vírus infecta uma célula, qual é o receptor que ele entra, o que ele faz dentro da célula, eu consigo propor medicamentos, alvos terapêuticos. Então, são áreas, todas essas áreas que eu descrevi aqui para vocês, são áreas importantes da pesquisa, que se casam, tá? Eu vou falar mais à frente de uma patologia que eu estudo, que é a endometriose. A endometriose é uma lesão que ocorre, tecido endometrial, fora do lugar. A gente sabe qual é a causa da endometriose, Ellen? A etiologia, ela ainda é desconhecida. Há hipótese, mas ela é desconhecida. Qual que é o problema, Ellen? Eu sei das alterações na fisiopatologia, a gente sabe os sinais e sintomas de quem tem endometriose. Mas por que ainda não existe um tratamento tão eficiente? Porque eu não conheço certo qual é a causa da endometriose. Quando eu desconheço a causa, é difícil porque eu não sei o mecanismo, eu não sei aonde tratar, tá bom? Ok, então isso demonstra para nós que para entender e compreender a patologia, todas essas áreas, é muito importante conhecer a anatomia e a histologia, como eu tinha dito anteriormente para vocês, tá? E aí um breve relato, Ellen, quando essas áreas da patologia começaram a ser descritas, isso foi mais de 1.500 anos antes de Cristo. A gente já tem alguns registros de doenças em papiros, né, que eram esses papéis que foram encontrados. E como que eles registravam, né? Eles registravam aquilo que eles conseguiam visualizar. Eu tenho um caroço, eu tenho uma ferida, eu tenho uma úlcera, perdão. Eu tenho uma úlcera. Então, todos esses achados foram registrados, macroscópico, visual, o que eu consigo ver, tá? As múmias também, é possível hoje, né, alguns grupos de pesquisas investigam algumas doenças que a gente não consegue datar quando elas iniciaram, por registros antigos nessas múmias. E aí eu vou mostrar para vocês, inclusive, uma área, né, de investigação, que a gente chama de paleontopatologia, tá? A descrição de doenças em registros históricos, né? Paleontólogos, desculpa, gente. E aí, depois desses registros terem sido feitos de forma visível, né, um pouco antes de Cristo, iniciou-se, então, a autópsia, que é uma palavra grega que significa olhar para si. A autópsia começou a ser praticada pós-mortem, assim que a pessoa morria, para tentar investigar o que tinha ocorrido, o que tinha ficado alterado. Isso levava a entender causa-morte. Mas só mais à frente, na Itália, com alguns médicos, que começou-se a rotina de autópsia em todo paciente pós-mortem, começou a fazer esse comparativo anatômico do que era normal e do que estava diferente do normal. Ó, esse coração normal e esse aqui parece que tem alguma alteração. E aí esses relatos foram muito importantes para tentar correlacionar a causa-morte. E aí, mais recente, vamos dizer assim, né, eu sou fã dele, né, que é um polonês, o Rudolf Virchow, que foi, hoje a gente considera o pai da patologia microscópica. Ele foi o primeiro, pioneiro, a pegar tecidos e investigar, né, dessas autópsias, alterações entre um tecido normal e um tecido patológico, tá? O Rudolf Virchow, o Virchow, ele foi muito importante como pai da patologia, principalmente a patologia geral. Ele que descreveu, por exemplo, os mecanismos da trombose. E depois dele, com todo o advento de tecnologias, com microscópios de nova geração, capazes de visualizar maior amplitude, né, daquele tecido, tanto microscópio eletrônica, de varredura, como a utilização de anticorpos para fazer a localização de proteínas específicas, a imunofluorescência e até mesmo a biologia molecular, né? Tudo isso faz parte da patologia moderna para tentar investigar
a causa, mecanismos das doenças. Isso foi muito importante, tá bom? Então, eu deixo para finalizar essa primeira parte com vocês a importância, turma, de entender, né, para entender o que está alterado em um órgão ou tecido, como eu vou saber se esse fígado está doente ou normal, como eu vou entender que a microscopia dele é diferente do normal. Eu preciso conhecer a macroscopia, a anatomia, a histologia, então esse é o meu recado para vocês. Tá? A base da patologia para desvendar novas doenças é você conhecer muito bem todos os processos normais para depois conseguir correlacionar com aqueles alterados. Combinado? E aí, com isso, todo esse conhecimento, eu gostaria de dar esse exemplo muito importante, que foi a utilização dos patologistas, das autópsias, né, para desvendar os mecanismos que resultaram na morte de, infelizmente, né, tantas pessoas infectadas pelo coronavírus. Então, o primeiro artigo que foi publicado, ele tinha esse título bem chamativo, né, História de 38 cérebros, 87 pulmões e 42 corações. Foi um esforço de conseguir pegar esse material desses pacientes que morriam pela Covid e conseguir tirar dele quais eram as alterações importantes, né? E aí, traduzindo aqui para vocês, né, o que nós aprendemos com os mortos que pode nos ajudar com os vivos. Essa é a importância das autópsias e do patologista para entender as alterações funcionais e nos órgãos e tecidos. E eu li uns relatos dos patologistas, o primeiro médico americano em Nova York que fez uma necrópsia, muito experiente, né, anos de realização desses procedimentos, e no relato dele, né, parecia que eu ouvi a voz desse médico falando assim que ele estava com um residente do lado, né, um patologista residente, ainda muito jovem, e ele muito experiente. Na hora que ele cortou a superfície do pulmão, ele exclamou: "Uau, nunca vi isso em toda a minha vida, né, profissional." E o que ele tinha visto de diferente? Ele viu centenas, né, praticamente todos os vasos com a presença de microtrombos, trombos disseminados. Então, na hora que faz o corte, você vê trombos ocluindo quase todos os vasos sanguíneos, e isso faz com que a gente entenda os mecanismos, inclusive de sintomas e manifestações clínicas da COVID, que é o que eles chamam de hepipóxia, né? Hipoxemia. Você tem aquela hipoxemia feliz, porque os seus alvéolos não estão obstruídos, o ar consegue entrar, né? Mas não consegue perfundir. Então, isso foi muito importante para desvendar os mecanismos, né, da doença, e foi muito importante para a gente entender todos os órgãos que são afetados pelo coronavírus. Então, aqui eu tenho uma lâmina demonstrando alguns vasos com esses microtrombos. Observem aqui a parede alveolar e os alvéolos preenchidos por exudato. Então, eu tenho edema pulmonar, tá? E aqui, em algumas fases, eu observo infiltrado inflamatório, e com marcação específica, eu marco com fibrina e consigo identificar esses microtrombos presentes nos vasos sanguíneos do pulmão. Para chamar a atenção dos veterinários e dos biólogos, né, isso ocorre também, eu peguei esse vídeo depois no final da apresentação, convido vocês a assistirem, né, é apaixonante o trabalho desses biólogos marinhos e veterinários marinhos que atuam em alguns institutos de vida marinha e aquática. Então, infelizmente, hoje, com muita agressão do nosso meio ambiente, a gente percebe várias tartarugas marinhas que às vezes são recolhidas do mar, e aí precisa identificar a causa-morte, né? A identificação da causa-morte. O que matou essa tartaruga? Levam para esse centro, eles fazem autópsia e consegue-se, conhecendo a anatomia normal daquela tartaruga marinha, comparar e dizer, olha, isso aqui está alterado, e entender os mecanismos que levaram à doença.
Então, algumas mortes são por asfixia, outras mortes são por trauma neurológico, outras mortes são por intoxicação. Então, é um vídeo muito interessante. Eu não vou ter tempo de passá-lo para vocês agora, mas eu convido para você, vou pegar só uma parte para vocês entenderem. So these are the pectoral muscles. This is what the turtle uses to swim. Desculpa, né? Tá no inglês, mas o que ela descreve aqui é que a autópsia nessa tartaruga é diferente, por exemplo, de uma autópsia no humano e em outros animais, tá? Ela, em vez de ser uma secção direta, né, na região peitoral, ela tem que tirar toda essa tampa, vamos dizer assim, né, da tartaruga para ter acesso a todos os órgãos. E o mais interessante no final é como ela descobre o que matou essa tartaruga, né? Foi uma perda da motilidade intestinal. E essa perda da motilidade foi devido a uma paralisia, né? Uma lesão do sistema nervoso. Ou seja, provavelmente um barco bateu na carapaça ou na cabeça dessa tartaruga, lesou essa região dos nervos, e aí todo o alimento que ela comia, ele não conseguia ser liberado. Então, ele foi acumulando no sistema gastrointestinal e comprimindo todas as outras áreas, levando à isquemia, à congestão, a alterações que foi fatal para a vida dessa tartaruga. Então, mais uma vez, demonstrando a importância dessa descrição, né, anatômica e da patologia para se entender causa de morte, tá? E de doenças. Bom, vou deixar para vocês aqui mais 2 exemplos, que é a paleopatologia, né? São artigos muito bacanas, hoje já é uma área de atuação, né? Já tem biólogos que atuam nessa área de paleopatologia, onde, por achados mais antigos, a gente é capaz de pegar tecidos de algumas múmias, aqui algumas múmias pré-colombianas, que infelizmente, de cortar o coração, nós perdemos muito material, acervo dessas múmias pré-colombianas naquele incêndio que ocorreu no Museu do Rio de Janeiro. E a partir da retirada desse tecido, né, não 100% preservado, era capaz de identificar algumas doenças que já existiam na antiguidade. Dando um exemplo, a hipertensão. Então, o rim, ele é um órgão que tem um glomérulo, a cápsula de Bowman, aqui os túbulos renais. O rim, ele pode dar sinais de uma hipertensão arterial quando nós analisamos os seus vasos sanguíneos. Então, aqui eu tenho um corte atual, moderno, né, de um rim, a região glomerular e tubular, e aqui também da região onde eu tenho um vaso sanguíneo. Reparem que ele parece uma casca de cebola, eu tenho várias camadas de músculo liso que se proliferaram em resposta a um aumento da pressão. A gente chama isso de arterioloesclerose hiperplásica, e ela acontece em resposta a um quadro hipertensivo. Então, quando a gente observa essas alterações vasculares no rim, a gente indica a hipertensão ali. E quando foi observada essas lâminas na múmia pré-colombiana, um tecido não muito preservado, né, por questões óbvias, mas foi possível identificar nesses vasos esse aspecto de casca de cebola, dessa hiperplasia, né, essa arterioloesclerose hiperplásica, identificando, então, a hipertensão como uma doença também antiga, né, não só moderna. E também, por esses achados, foi possível identificar a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está presente principalmente na mucosa gástrica, é um importante fator para gastrite e úlceras pépticas, assim também como câncer gástrico, e a presença dessa bactéria foi investigada em algumas múmias pré-colombianas e mexicanas, e foi encontrada em uma de 5 múmias, né? Ou seja, foi testado como positivo algumas múmias já com a presença do H. pylori lá na antiguidade, né? Como uma bactéria que já estava presente nos tempos antigos. Ó,
Ok, deixa eu parar, eu falo muito, né? A Fabiana já me conhece, deixa eu dar uma respirada. Se vocês estiverem tranquilos, deixa eu ficar de olho no horário para não estourar, eu vou finalizar, né? Continuar a fazer agora um adendo. Uma vez que a gente teve essa visão geral da patologia, né? Quais são as suas áreas de atuação, seus pré-requisitos e o que ela abraça, a importância de conhecer o normal e o patológico, né, para desvendar essas doenças, lembrando que nós temos biólogos, biomédicos, veterinários que trabalham em áreas de diagnóstico, muitas vezes ele vai estar presente no estudo, por exemplo, na detecção por PCR de H. pylori ou de técnica de diagnóstico, tá? Então, ele está imerso na patologia. E aí eu vou contar, né, como que eu fui parar e as linhas de pesquisa para convidá-los, né, um dia, quem sabe, vir nos conhecer, tá? Eu iniciei fiz minha graduação na UFMG, como os professores falaram, eu fiz no noturno, porque eu precisava trabalhar, para mim era muito difícil, então eu escolhi fazer o curso de Ciências Biológicas à noite, no início, porque eu precisava trabalhar, ajudar minha família, e, por fim, eu fui convidada para ingressar num laboratório de apoptose, e aí a apoptose é a minha paixão, no departamento de patologia. E como eu recebi uma bolsa de pesquisa, eu conseguia ficar durante o dia e à tarde no ICB, lá, né, deixei o emprego para receber essa bolsa, porque era realmente o meu objetivo e o meu sonho seguir nessa carreira. E o que aconteceu nesse laboratório de apoptose? Tá? Então, só para fazer um refresco rápido aqui, o que é a apoptose? Ela é uma morte celular que a gente chama de programada. Tá? Ela é muito importante para manter a homeostasia, o equilíbrio do tecido normal. Então, os nossos tecidos lábeis, principalmente epitélio, de revestimento e glandular, eles são muito expostos a agentes externos e mutagênicos. Podem também ser de fácil acesso a agentes infecciosos. Então, o que o nosso tecido prefere fazer? Manter as células com um período de vida mais curto. Então, elas eliminam as células com mais facilidade, células velhas, para repor com células novas. Então, a apoptose ela é desejável, ela é fisiológica, é muito importante, tá? Ela exerce um papel oposto da mitose, tá bom? Então, Ellen, por que você foi estudar a apoptose? O que ela tem a ver com a patologia, sendo que ela é fisiológica? Aí sim, entra num problema de desregulação. Se essa apoptose ocorre em baixa, de forma inadequada, o que vai acontecer com esse tecido? Ele vai repondo células por mitose, mas não ocorre a apoptose. Então, a celularidade aumenta. Uma disfunção na apoptose está relacionada, por exemplo, com câncer. Tá? Então, a gente tem vários neoplasias, todas as neoplasias têm uma relação com a falta, né, dessa apoptose. E se acontecer o inverso, Hélio? Se a apoptose ocorrer acima do normal, esse tecido vai ter mais perda do que reposição. Eu reduzo a quantidade de células. Quando eu tenho apoptose extrema, eu também tenho relação com doenças. Por exemplo, as doenças neurodegenerativas, quando ocorre apoptose no sistema nervoso, mais do que deveria, tá? Ou, por exemplo, quem lembra do Zika vírus, quando a infecção do Zika vírus, ele levava a uma apoptose, ativava a apoptose daquelas células embrionárias que formariam o sistema nervoso, deixando ali, então, uma redução, né, uma microcefalia devido à presença do vírus. Então, a apoptose, ela pode ser patológica. Foi quando, a convite do professor Anilton César Vasconcelos, do professor Almir Martins, da Luciana Mora, eu assumi um projeto que estudava a apoptose causada por um vírus, chamado vírus da sinomose canina, que a Fabiana também conhece muito bem, né? Eu vou depois falar disso com vocês. Para quem não conhece o vírus... Essa é a Bina.
Ela vive muito bem, apesar de suas limitações. Recebe todos os cuidados, muito amor e carinho de sua atenciosa dona, a Susana. Bina carrega as sequelas de uma doença altamente contagiosa entre os caninos e com altíssimos índices de mortalidade, o que faz de Bina uma sobrevivente. Ela foi resgatada, né? Então, essa cachorrinha, a Bina, todas essas alterações motoras e neurológicas é devido à infecção por esse vírus chamado vírus da sinomose canina. Como muito bem dito pelo jornalista, né, ele é altamente contagiosa, é um vírus altamente contagioso, afeta principalmente filhotes não vacinados, filhotes que ainda não têm imunidade formada ou cães que não foram vacinados contra a doença, tá? Se o animal sobrevive, ele fica com algumas sequelas. Infelizmente, a grande parte dos animais morrem por problemas diversos. Mas um dos fatores principais que eu queria que vocês percebessem é que ele afeta o sistema nervoso. O cão, ele não consegue ter controle, ele perde o controle motor e ele fica favorável a infecções secundárias, ou seja, ele tem uma imunossupressão. Ele tem uma imunossupressão, então ele vai adoecer, ter alguns problemas respiratórios, infecções urinárias, digestivas, que levam à morte, e perda do controle motor, que esse vídeo mostra um pouco disso, tá? Então, você vê que ele tem essa perda do controle motor. Ok, então, quando eu entrei para estudar a sinomose canina, a proposta, do grupo, era a gente investigar o que esse vírus, quais os órgãos e tecidos que esse vírus infectava para causar a perda desse controle motor, que a gente observou principalmente no cerebelo do encéfalo, e para causar alterações no sistema imune, essa linfopenia, essa baixa. Então, os animais que iam a óbito e eram necropsiados, nós investigávamos, né, a presença desse vírus por imunohistoquímica. Então, reparem aqui a seta mostrando um corpúsculo de inclusão viral, indicando a presença do vírus lá no cerebelo, confirmando a proteína aqui, e observando uma alta taxa de apoptose, ou seja, esse vírus, quando infecta esse tecido, induz muita morte dessas células. E o fato de você ter uma morte por apoptose acima do normal, levava a essa perda do controle motor. Em contrapartida, o mesmo ocorria no sistema linfóide. A presença do vírus nos tecidos linfóides acabava levando a uma maior taxa de apoptose, levando essa baixa, né, da imunidade, essa imunossupressão. Então, esse trabalho foi realizado nessa minha iniciação científica, né? Com isso, eu trabalhei por muito tempo com a apoptose na sinomose canina, até que surgiu a necessidade de montar um teste de diagnóstico. Tudo bem, como que eu vou confirmar, garantir que o que está causando isso é o vírus da sinomose canina? Foi quando a gente propôs um teste molecular, de coletar o sangue, extrair RNA e fazer o diagnóstico. Foi quando eu conheci Fabiana, né, a professora Fabiana Alves, que fez o TCC dela com essas técnicas para detecção do vírus. Bom, então esses trabalhos foram publicados, geraram, né, vários frutos que foram coletados. Depois nós descobrimos que esse vírus também induzia morte de células tumorais, células HeLa, que são carcinomas de colo uterino. Então, um vírus realmente potente na indução de apoptose. E quando foi proposto um projeto de pesquisa, que foi o nosso primeiro projeto financiado, para entender quais as proteínas desse vírus podem induzir a apoptose e até mesmo serem utilizadas como, quem sabe, né, como alvos farmacológicos, vamos dizer assim. Então, só para fechar essa história, como que é importante, isso é para dar para vocês um incentivo. Todos nós temos uma história para contar, nossos caminhos têm percalços, muitas vezes a gente começa e não consegue caminhar por onde a gente desejaria, é o momento da gente levantar e seguir.
Eu sempre pergunto para os meus alunos assim, como você se vê daqui 5 anos? Essa reflexão é muito importante. Hoje o tempo passa muito rápido, a vida é muito dinâmica, e quando a gente vê, olha, já estou formando, né? É muito importante nesse momento vocês terem um plano de carreira, vamos dizer assim, fecharem os olhos e se projetarem e tentarem seguir esse percurso, ou mesmo que tenha seus percalços e precisem fazer caminhos paralelos, é muito importante a gente ter essa organização da nossa carreira e da nossa profissão, tá? Então, lá no início, não vou dizer nem quantos anos atrás, né, em 1999, em 2000, eu iniciei a iniciação científica na UFMG, foi quando a gente quis entender o papel da apoptose no mecanismo da sinomose canina. Lembra que eu mostrei para vocês? Uma coisa é eu saber que o vírus causa aqueles sinais clínicos, que seria perda do controle motor, baixa imunidade. Outra coisa é eu saber o que esse vírus faz, o que ele muda para causar esses sinais clínicos. Isso é um mecanismo, né? O estudo dos mecanismos. E aí nós investigamos e observamos que a apoptose estava presente no tecido linfóide e no sistema nervoso central no cerebelo, responsável por esses sinais clínicos. Desenvolvemos um teste de diagnóstico para o VCC, que é pelo vírus da sinomose canina, que é por RT-PCR. Depois fomos estudar a fundo essas vias da apoptose, in vivo e in vitro, na cultura celular, e propomos observar e isolar essas proteínas do vírus para induzir a morte de células tumorais. Tá? Foi quando nós tivemos o primeiro financiamento da FAPEMIG. E aí, quando eu fechei esse ciclo, né, eu considero fechou o ciclo, porque nós respondemos todas as perguntas, contribuímos com o que a gente acreditava, foi quando eu finalizei meu doutorado. Quando eu finalizei meu doutorado, eu fiz minha iniciação científica, mestrado, doutorado, todo nessa área. E aí, para onde eu vou seguir? Né? Foi quando eu decidi agarrar nessa linha que eu tanto amo, que é a patologia, no estudo dos mecanismos, que é a patogenia, e ir para doenças humanas, que era também um grande desejo, né? Transpor isso para pesquisa com humano, e foi quando eu ingressei no Hospital das Clínicas para trabalhar com patologias da reprodução, tá? E aí eu fui muito bem recebida pelo Fernando Marcos dos Reis, que é um professor que eu considero a minha referência, né, de pesquisador, assim como todos os que passaram por mim, né, mas ele foi muito importante nessa fase. E o objetivo do grupo de pesquisa, que foi inclusive o Laboratório de Reprodução Humana, fundado pelo professor Haroldo Camargos, era trabalhar, investigar nessas patologias ginecológicas da reprodução, tanto no sistema reprodutor feminino como no masculino. A infertilidade é uma doença, tá, que afeta 1 em cada 8 casais que apresentam dificuldade de engravidar. E as técnicas de reprodução assistida conseguem resolver, vamos dizer assim, 90% dos casos, tá? Quando a gente pensa em investigar as causas da infertilidade, ela pode ser feminina, masculina, pode ser causas dos dois, né, ou causas inexplicadas. E aí eu investi num desejo que era pesquisar a endometriose, que eu não sei se, né, todos vocês conhecem. A endometriose seria caracterizada pela presença de tecido endometrial, que deveria estar aqui, ó, turma, o endométrio, que é eutópico, deveria estar aqui. É esse endométrio que todo mês se prolifera e descama e sangra, né, como a menstruação aqui, sai pelo canal vaginal. É esse endométrio que se renova, mas ele pode ser encontrado em outros locais. Esse endométrio pode estar presente no septo vaginal, nas alças intestinais, na camada do tecido muscular liso do útero, na bexiga. Então, a presença desse endométrio ectópico fora do sítio normal é uma causa importante de dor e infertilidade, tá?
Então, é uma doença, né, que tem uma manifestação clínica bem característica, que é dor durante a relação sexual, infertilidade, dores progressivas durante o ciclo menstrual, que quando se investiga, a gente acha a lesão, que eu tenho lesões de endométrio, né, fora do local, aqui na serosa do intestino. Quando eu vejo na microscopia, eu tenho a presença de glândula estroma, ou seja, de endométrio, lá no tecido muscular do intestino. Então, esse endométrio está no lugar errado e ele cicla, né? Responde a hormônios, assim como o endométrio eutópico. Mas a gente não conhece a causa, a etiologia. Uma sugestão, vamos dizer assim, né? Uma das teorias da endometriose mais aceitas, foi descrita por Sampson em 1921, é de fluxo menstrual retrógrado. O que seria isso, Ellen? 90% das mulheres que menstruam, o sangue sai pelo canal vaginal, mas 90% também tem menstruação retrógrada. O fluxo menstrual sai pelas tubas e cai na cavidade pélvica. Então, uma das teorias propostas por Sampson é que essa menstruação retrógrada seria responsável pela presença de endométrio, que essas células sobrevivem ali, se aderem, né, e ficam na cavidade abdominal. E aí, uma das propostas que eu queria pesquisar era o papel da apoptose, porque essas células, quando caem aqui, o normal seria morrer por apoptose, e elas resistem a essa morte e invadem e aderem ao tecido, tá? Lembrando que é uma teoria a mais aceita, mas a gente ainda não conhece realmente a causa, porque isso não explica endometriose pulmonar, endometriose cerebral, que são casos raros, mas que já foram diagnosticados, tá? Então, nós publicamos alguns artigos para entender. Será que as células-tronco que refluem aqui da descamação seriam responsáveis pela formação desse tecido endometrial? Então, nós publicamos esse artigo de revisão e depois fomos pesquisar marcadores de indiferenciação de células-tronco. Percebam, eu tenho uma lesão, eu tenho uma doença, mas eu não conheço a sua causa, então eu quero entender o que causa para entender seus mecanismos, para propor, sim, uma terapêutica acertada, tá? E aí um fator muito apaixonante, que é uma área que eu estou mais atuante agora, é que nós temos diferentes tipos de lesões endometrióticas, tá? Eu vou ter o endométrio, que vai ser lesões só superficiais, eu consigo ver na videolaparoscopia essas lesões superficiais, mas eu tenho lesões que são muito profundas, que invadem, eu vou achar ela lá no meio do tecido, lá no intestino, quase na mucosa. E aí tem uma teoria que nós estamos trabalhando, investigando isso agora, eu estou com uma aluna de doutorado, inclusive indo para a Dinamarca, que é para tentar propor uma teoria muito falada na oncologia, no câncer, mas pouco descrita na endometriose. O que seria isso? Estou quase finalizando, viu, gente? Sou faladeira. Fabiana, você que tem liberdade para mandar mensagem e fala, chega, Ellen. Então, só para explicar para vocês, o câncer, né, que seriam essas neoplasias malignas, 80% dele ocorre em tecidos epiteliais, tá? Até pelas características de tecidos que se renovam com mais frequência, tem maior chance de ser exposto a agentes mutagênicos e de acumular erros no DNA. Prova disso, câncer de próstata, de mama, de pulmão, de tireoide, colo uterino, tudo que eu estou descrevendo para vocês são cânceres, são tumores epiteliais, revestimento ou glandular, mas são epiteliais, tá? Só que o tecido epitelial, turma, ele não é vascularizado, ele recebe nutrientes do conjuntivo adjacente, então ele é separado por uma membrana basal. Então, se eu tenho uma célula epitelial, glandular ou de revestimento, que sofreu uma iniciação, né, iniciou ali um câncer,
ela só vai ser invasiva se ela perder as características de tecido epitelial e ganhar características de células mesenquimais. Se isso não acontece, aquele câncer é in situ, bom prognóstico. Ele não tem risco de invadir o conjuntivo adjacente, atingir a corrente sanguínea e parar num sítio secundário, que a gente chama de metástase, tá? Então, nós chamamos isso na patologia, que os tumores, quando eles sofrem metástase, obrigatoriamente, aquelas células epiteliais passaram por uma transição epitélio-mesenquimal. E existem marcadores moleculares que mostram se essas células têm características epiteliais ou se elas já ganharam características mesenquimais. Quando elas ganham características mesenquimais, elas perdem adesão com as células vizinhas, elas invadem a membrana basal, conseguem digerir matriz por metaloproteinase, alcançam o vaso sanguíneo e se disseminam para um sítio secundário. E aí a proposta nossa é entender o que se nessas lesões da endometriose, como elas podem ser invasivas e chegar em camadas mais profundas dos órgãos que elas atingem, é se elas também não passam por esse processo de transição epitélio-mesênquimo. Então, atualmente, nós temos amostras de pacientes que passaram por videolaparoscopia. Essas amostras, aqui eu só dei um endométrio controle, estroma do endométrio e glândula. Aqui um endométrio que a gente chama de superficial, que é uma lesão endometriótica, ó, como é, na verdade, gente, um endométrio igualzinho, né? Só que fora do local. E aqui de uma lesão profunda, que é no intestino. E aí a gente está investigando alguns marcadores moleculares de transição epitélio-mesênquima para entender o mecanismo e a patogenia dessas lesões dentro da patologia. Estou quase. Ai, meu Deus. E aí, pelo mundo da apoptose, nós entramos, vou passar essa parte, né, com nossas linhas de pesquisa, é uma linha que eu gosto muito, que é a área de reprodução humana, e entender a apoptose nessas causas de infertilidade, em pacientes, por exemplo, de um ciclo ovariano normal, meninas, nós que todo mês maturamos um folículo, né, e ele, com a ovulação, há chance de gravidez. Uma paciente que vai para um tratamento de infertilidade, ela vai sofrer uma hiperestimulação ovariana. Ela vai ser exposta a um tratamento hormonal para induzir a foliculogênese, né, de vários folículos para o médico puncionar e pegar mais oócitos do que seria num ciclo normal, para ter mais chances de fertilização in vitro e formação de embrião para transferência. E uma das pesquisas que nós tocamos no laboratório é entender os tipos de drogas utilizadas para induzir essa hiperestimulação, se elas podem causar apoptose das células da granulosa, que são importantes para conversar com o ósseo e falar para ele maturar. Porque é muito triste a gente ver pacientes que passaram um ciclo inteiro sofrendo estimulação ovariana, elas têm má resposta, dão poucos folículos, é feita a punção, e quando é feita a punção, esses oócitos às vezes são imaturos e não podem ser utilizados, e essa paciente precisa recomeçar. Então, nosso objetivo realmente é trabalhar direto com a clínica, tá? Outra causa importante de infertilidade masculina, pouco falada, é a infecção pelo HPV. O HPV, ele fica dentro do espermatozoide. Então, durante a ejaculação, se um homem é HPV positivo, esse HPV, dentro do espermatozoide, ele muda a sua densidade. Então, ele nada de forma mais lenta. Isso pode interferir no processo de reprodução e de fertilização, tá? Diferente do HIV, a gente recebe pacientes
que às vezes o cônjuge é HIV positivo, né? E se eles forem engravidar numa relação sexual desprotegida, a parceira vai ser infectada, então eles procuram a clínica para coletar esse ejaculado, os espermatozoides, o esperma, separar, lavar o espermatozoide, e aí o HIV ele fica no líquido, ele não fica dentro do espermatozoide. Feito isso, eles fazem a ICSI, o embrião é transferido e você pode ter uma gravidez nesses casais, tá? Então, é uma outra pesquisa que a gente faz, esse HPV, o que ele pode causar na apoptose. Então, eu vou pular toda essa parte para fazer uma finalização aqui. Então, queria convidá-los, deixar aqui, né? A Fabiana é de casa. Hoje eu ingressei em 2016 no departamento de patologia geral, que é uma grande paixão da minha vida, a patologia. Então, nós temos professores com diversas áreas de pesquisa, desde doenças fibrosantes, melanoma, câncer de mama, leishmaniose, então a gama é grande. Atualmente eu tenho alguns alunos de mestrado e doutorado que trabalham nessas áreas, se vocês tiverem interesse de verificar um dos projetos, né, que são de interesse para vocês. Esses são os meus braços direitos e esquerdos, meus queridos alunos, né? A Camila fez o mestrado e agora no doutorado comigo, o Felipe foi meu aluno na UNA, né? A Thaís, a Santuza também foi minha aluna da biomedicina na UNA, antes de eu ingressar ao FMG, então são alunos muito queridos, o Fábio, que está na educação e saúde, e a Isabela, estão todos em projetos abordando essa patologia, tá? E aí eu vou finalizar com essa imagem. A patologia ela é clássica, tá? A patologia ela nunca vai ser substituída. Eu vou deixar esse achado aqui. Guardem bem essa imagem. A gente tem várias tecnologias da biologia molecular. E nós temos a ciência clássica, que é a peça, a macroscopia, a microscopia. As descobertas futuras provavelmente não serão feitas por morfologistas, que ignoram os achados da biologia molecular. Os morfologistas precisam da biologia molecular hoje para novas descobertas. Ou por biólogos que desconhecem ou desprezam os dados morfológicos. Ou seja, não adianta eu pegar lá um resultado de biologia molecular e ignorar o que o tecido está me contando. Eu falo, gente, que é uma conversa. Você olha para uma lâmina no microscópio, aquele tecido tem uma longa história para te contar. Ele vai te contar, olha, eu fui infectado, e aí precisou vir as células do sistema imune para combater aquele agente, e aí teve muito edema, aí teve muito sangue chegando ali. Ele tem uma história linda para te contar. A morfologia ela é indispensável, tá? Então, as novas descobertas vão ser feitas por aqueles dispostos e capazes de integrar, né? As equipes da ciência clássica, né, da mais atual, ou seja, de integrar por meio de uma abordagem em equipe. Isso é muito importante, tá? E aí eu vou deixar essa imagem final da minha menina, a minha filha de 6 anos, Helena, que está crescendo, a Fabiana conhece ela, né, desde a minha barriga, e só para deixar essa cena para vocês. Essa ciência clássica, que é a patologia, que é aquela peça, aquele órgão que a gente pegou e a gente consegue ver que ele está alterado, ou uma lâmina de uma biópsia que eu coloco no microscópio e leio, ela está me mostrando um momento, uma foto. Eu tenho uma foto, igual essa foto da minha filha, com o pé para chutar essa bola ao gol. Qual que é o problema dessa foto? Ela não está me contando o que aconteceu antes e ela não me conta o que acontece depois. Eu fico só imaginando. Então, a patologia, ela é uma ciência que muitas vezes ela parou o tempo. Eu peguei aquele pulmão com Covid e vi vários microtrombos. O que aconteceria depois e o que aconteceu antes para aqueles trombos serem formados? E aí é importante a patologia experimental. A patologia experimental, ela requer modelos experimentais, muitas vezes com animais como cobaias, né?
para que a gente estude, infecte aquele animal e acompanhe toda a história. E aí seria um vídeo. Nesse vídeo, a gente tem a história até o final, tá? Então, eu estou defendendo, eu sei que é muito difícil para nós que somos, mas não, a gente não consegue abrir mão do modelo experimental. E aí, essa foto, da qual eu não sei o desfecho, agora eu vou mostrar para vocês o desfecho dela. Joga no cantinho. Chuta, Helena. Pegou! A gente só soube o desfecho final exatamente porque a gente conseguiu acompanhar e o modelo experimental permite isso, tá? E para fechar essa quinta-feira com arte, a patologia ela é exatamente isso aqui, ó. Você já fica viciado, você pega uma lâmina de cirrose hepática, você olha para aquela lâmina, você fala, ela tem características, então isso é uma cirrose hepática. Câncer de mama, você tem aquelas características. Então, é uma arte, e toda lâmina tem uma história e uma assinatura para te contar. Então, por que eu coloquei essas imagens de algumas obras de artes, né, para vocês refletirem? Esse autor aqui, que é o Jan van Eyck, né, todas as pinturas dele tinham uma assinatura. Quase todas as pinturas dele, se você olha para o homem ou para a mulher, todos têm um rosto que lembra o Vladimir Putin, né? Você olhou para uma pintura, em qualquer museu de arte que você tiver, e todos os personagens parecem o Vladimir Putin, aí você vai falar assim, então esse é o Eyck, né? É o Jan van Eyck. É uma assinatura, é uma característica, assim como a patologia permite essas assinaturas. Da mesma forma, essa pintura da Mona Lisa, se a gente for acompanhar todas as obras do Da Vinci, sempre esse cenário atrás, nevooso, mulheres como uma Madonna aristocrática, né, de cabeça em pé, nariz empinado, é uma assinatura do Da Vinci. Michelangelo, por sua vez, as suas pinturas sempre incluem corpos musculosos, né, sarados, vamos dizer assim, quase que nus. É uma assinatura do Michelangelo. Já Tiziano, você observa uma imagem bem fúnebre no fundo, parece que é um resultado assim, de uma seca ou uma área bem dramática, mas o rosto de todos os personagens são expressões de tristeza e de tortura, né? De pessoas com uma expressão de tortura no rosto. Essa é a assinatura do Tiziano. O Picasso, por sua vez, é uma pintura bem colorida, mas uma característica e assinatura dele seria essas malformações no rosto, proporção de olho, nariz e boca. O Bruegel, que não pinta detalhe das pessoas, mas todas as suas pinturas têm muitas pessoas, né? Ele gosta de pintar e sempre pessoas pequenininhas, sem muitos detalhes. E, por fim, Renoir e Monet. Renoir, ele sempre pintava pessoas festejando, com essa meia luz agradável, felizes. E Monet, sempre uma luz, sombra, multicolorido, não há personagens nas pinturas de Monet. Então, eu queria só deixar esse recado. Para mim, a patologia ela é uma arte, com as suas assinaturas, que tem muita coisa para nos contar. Bom? Então, eu deixo aqui o nosso contato, né, do Laboratório do Comportamento Celular, os nossos alunos, que tem quase 2 anos, né, que a gente está com um sistema diferente. Deixo aqui para vocês também, se tiverem curiosidade de seguir o Patologia, o FMG no Instagram, que é um projeto de extensão que eu coordeno, pelo qual que eu tenho paixão, e ele agora está com a equipe renovada. Ele é um projeto que produz conteúdo na área de patologia e educação em saúde. Os meus parceiros na pesquisa, que são a minha direção, né? Então, tem na UFMG o professor Enio, o Almir Martins, que agora já aposentou, o professor Giovanni, o professor Fernando e a Márcia no Hospital das Clínicas, e as colaborações internacionais, mas não poderia deixar de ressaltar, né, a minha grande amiga, foi a minha aluna de iniciar, vamos dizer assim, eu orientei o TCC dela, do Isabela, na época ela trabalhou com essa detecção e descobriu algo muito legal, que é a presença do vírus da cinomose canina em cães assintomáticos não vacinados. Isso foi muito importante para ressaltar que
o fato, a gente vê isso até na Covid, né? Do animal não ter sintomas, não significa que ele não seja o reservatório e transmita doença. Então, eu tenho ela que queria deixar minha homenagem, né, para a Fabiana Alves, é uma ex-aluna amiga que eu tenho muito orgulho e prazer em colaborar e trabalhar até os dias de hoje. E deixo aqui meu agradecimento e estou aberta a perguntas e me perdoem por falar tanto. Sou faladeira, desculpem, gente. Professor José, muito obrigada. A turma também que esteve aqui presente me ouvindo, agradeço. E Fabiana, mais uma vez também, meu muito obrigada. Estou aqui à disposição de vocês. Ô, Ellen, como sempre, não podia ser diferente, né? Então, já esperava que ia ser muito bom. Que você sempre é professora nata, né? Então, parabéns pelos trabalhos, parabéns por toda essa evolução e eu agradeço por ter feito parte dessa trajetória, né? Desde 2006 que a gente está junto aí. Pessoal, alguma pergunta para a professora Ellen? Alguma dúvida? Pode falar. Depois eu deixo os contatos aqui, gente, mas quem tem mais meu contato é a Fabiana. Agora, eu ia até brincar que você deixou o contato ali no final, eu falei assim, gente, guarda esse contato, é muito válido. Ah, é verdade. Tudo começou com um contato num quadro de cursinho, e até hoje junto. Né? Hoje as mídias sociais ajudam, né? Você procura e acha rápido, mas a Fabiana era minha aluna no pré-vestibular, e aí na última aula eu tenho paixão com a docência, né? Eu falei assim, gente, vou deixar o meu telefone celular aqui no quadro. Se vocês tiverem aquela dúvida de última hora, vocês vão falar, ai meu Deus, eu não vou passar no vestibular se eu não tirar essa dúvida. Na época era vestibular. Vocês podem me mandar mensagem. E aí a Fabiana anotou meu contato, passou, né, na Faculdade de Ciências Biológicas, e quando estava na metade do curso, me ligou. A mãe atendeu, eu nem estava em casa, né, Fábio? Foi. E aí isso foi um grande presente que a vida me deu, né? Uma grande amiga e colaboradora, e Fabiana é sensacional, vocês já conhecem, né? Não sou boba nada, eu peguei o contato. Então, gente, claro, isso vale ouro, tá? Trabalhar com eles, vão crescer muito, tanto na área veterinária, quanto na biomedicina, nas ciências biológicas, né? Que tem todos os cursos, se não tiver qualquer um outro também, até na fisioterapia, né? E entre na área, assim... Gente, olha o que eu acabei de fazer aqui. Eu abri e esqueci, desculpa, doutor. Ela é igual eu. Ver a área de pesquisa, né? Ver a área de docência e atuar na área de trabalho também. Então, corram atrás sempre. Alguma dúvida? Se não, finalizamos, já estão aqui falando, né? Agradecendo a palestra, né? Teve gente perguntando de lista de presença, já foi computado, tá, gente? Então, eu queria só agradecer, Ellen. Foi um prazer tê-la conosco. Fabi, vocês desculpam, tá, gente, a estourar o tempo. Fabiana já sabe que eu sou faladeira. Foi a única coisa que ela esqueceu de avisar para vocês. Não, mas te agradeço, foi perfeito. E contamos com você em próximas oportunidades. Contem com você. Beijo a todos, fiquem todos bem, com muita saúde. Muito obrigada, Fabiana. Beijo. Com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.